Começou. Então, bom dia, gente. Vamos dar início aqui ao nosso terceiro dia da 15ª Semana da Física, História de Todas as Mulheres, e a gente vai dar início a esse dia com a palestra 8, que se chama A Menina que Calculava. A nossa palestrante, a professora Lila, ela tem graduação e mestrado em Física pela Universidade de Brasília, e ela fez trabalhos com ênfase em Física Estatística e Teoria Quântica de Campos. Só uma coisa, lembrando que a lista de chamada vai estar abaixo na descrição do vídeo. E é isso. Seja muito bem-vinda, Lila. Muito obrigado pela presença e eu passo a palavra a você agora. Olá, bom dia, gente, tudo bem? Eu fiquei muito feliz de ser convidada para dar essa palestra aqui. Fiquei muito feliz, primeiro, pelo tema da Semana da Física ser a história das mulheres. E, enfim, vamos lá, então. Deixa eu passar aqui rapidinho. Beleza? Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Tá tudo ok? Bom, enfim, eu vou começar. Então, esse é um projeto que é chamado A Menina que Calculava. A gente colocou esse nome baseado naquele livro muito famoso, né? O Homem que Calculava. E é isso, o nosso projeto ele oferece monitorias para meninas de escolas públicas e nas áreas de exatas, especificamente. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Então, como que nasceu esse projeto? A Érica, ela é uma outra estudante de física, já formada, também pela UNB. Ela hoje é professora da Secretaria de Educação, na parte de física. Então, a Érica colocou uma ideia, assim, no Facebook uma vez, e falando, tipo, gente, quem tá afim de começar a dar aulas para meninas nas redes públicas? E aí eu falei, caraca, eu quero, eu boto fé, vamos tentar? E o que a gente queria mesmo era, dando essas aulas, conseguir mudar um pouco o panorama que as meninas têm sobre as áreas de exatas. Então, eu topei fazer a ideia, a gente começou a ir atrás das monitoras e, de repente, quando a gente viu, tinha muita gente interessada, isso deu um boom de motivação assim, inicial no projeto, e foi assim que ele nasceu, basicamente. Então, o que o projeto oferece? Ele oferece monitoria para meninas de escolas públicas e nas áreas de exatas especificamente. Algumas outras possibilidades dentro do projeto é oferecer oficinas, oferecer aulões, por exemplo, aulão para o Enem ou aulão para algum vestibular específico, oferecer listas de exercícios para problemas específicos, fazer treinamento para a Olimpíada de Matemática e etc. Essas são todas as possibilidades que a gente tem dentro do projeto, mas o que a gente mais faz é a monitoria mesmo. Então, quais que foram as nossas motivações para começar esse projeto, né? Primeiro, a falta de confiança das meninas em si mesmas nas áreas de exatas, que é uma coisa que eu e a Érica podemos falar por experiência própria, né, considerando que estudamos física dentro da UNB e depois eu ainda fiz o mestrado e uma parte do doutorado também dentro da UNB. Então, existe essa falta de confiança, essa insegurança no geral, quando você faz algum exercício, quando você está dando alguma palestra, quando você está fazendo qualquer tipo de explicação, sempre que há alguma crítica ao seu trabalho, o que é completamente normal, você sente como se você tivesse feito tudo errado.
Então, independente de você ter conferido 500 vezes a conta, independente de você ter certeza do que você fez, se alguém critica o seu trabalho, a primeira coisa que vem na sua cabeça é: caralho, fiz tudo errado. Então, essa falta de confiança foi uma das coisas que motivou o projeto. A baixa participação das meninas nas áreas de exatas, que hoje ela é muito evidente à medida que você vai chegando em cargos da pós-graduação. Então, a graduação tem ficado mais ou menos equilibrado a entrada de meninas nas áreas de exatas, não em cursos como física ou química, né, de ciência, vamos chamar de pura, mas à medida que vai funilando o conhecimento, então, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e inclusive professoras, né, dentro da universidade, nas áreas de exatas, são muito poucas meninas. Outra motivação foi o que a gente considera a falta de oportunidade para meninas no mundo das exatas, vamos chamar assim. E isso implica para a gente que existem algumas barreiras, que são umas barreiras sociais, que até eu vou falar aqui embaixo, que, tipo, que fica minando a entrada das meninas nesse mundo das exatas. Então, a falta de oportunidade não é no sentido de, não tem vaga. Não é isso. É no sentido de não tem um ambiente em que vai se tornar atrativo para as meninas. E a outra motivação foi a gente começou a pensar o que a ciência perde com a falta de meninas dentro nas áreas de pesquisas, porque, assim, hoje, do jeito que a nossa sociedade é construída, meninos, homens, são educados de um jeito, são ensinadas certas coisas e certas formas de pensar para eles, e as meninas são educadas de outra forma, o que significa que elas pensam nas coisas de uma forma um pouco diferente. Então, a gente se pergunta, numa ciência que, exata, principalmente, que é mais feita por homens, domina esse tipo de pensamento que os homens têm, então que diferença faria você ter novos olhares sobre as pesquisas que já foram feitas, sobre as novas pesquisas que vão ser feitas? Como que seria o olhar das mulheres que são criadas de uma forma diferente, que pensam de uma forma diferente? Então, a gente acredita que a ciência perde com essa falta de mais mulheres nas áreas de pesquisas. E aí, por último, uma motivação muito grande foram essas barreiras sociais, que a gente chegou à conclusão de que interferia dentro não só do desempenho das meninas nas áreas de exatas, mas da entrada delas um pouco mais nessas áreas de exatas. Então, e o que são as barreiras sociais, né? A gente considera aqui como barreiras sociais coisas que não são tão bem vistas dentro da sociedade quando você resolve fazer alguma coisa. Então, por exemplo, tem uma pesquisa super interessante que era um grupo, ainda existe o grupo, mas o nome mudou, que estuda gênero dentro da UNB, que até é com a professora Adriana. E eles fizeram um experimento no CEAM, que é aquele colégio de ensino médio que fica bem pertinho, lá da UNB. E uma das perguntas que eles fizeram no exame que me deixou um pouco impressionada, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, foi perguntaram para os meninos como que eles viam meninas que eram muito boas nas áreas de exatas. Então, e eles responderam que eles já de primeira consideravam que essas eram meninas feias. Então, parece idiota, assim, pra gente, né? Agora, depois que a gente já passou do ensino médio e tal. Mas quando você é adolescente, quando você tá no ensino médio, importa muito a sua imagem e como que os outros veem a sua imagem. Então, com certeza, o que ninguém quer no ensino médio é que os outros considerem eles feios. Ou bons demais, e então não vou interagir com você porque você é muito estranho, porque você é muito inteligente. Então, isso é uma das barreiras que
que foi, na verdade, a época que eu comecei a pensar nessas barreiras que se impõem para as meninas. E aí tem as barreiras que são mais clássicas, né, vamos dizer assim, como as pessoas acharem estranho, meninas que são muito boas nas áreas de exatas, as pessoas ficarem associando a sua inteligência com a sua beleza. Então, nossa, você é muito bonita, por que você faz física? Enfim, então, esses são mais ou menos alguns dos exemplos do que a gente considera essas barreiras sociais. E a gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso. Então, vamos lá. O objetivo do projeto, o principal objetivo do projeto é fazer as meninas se sentirem confortáveis nas áreas de exatas. Então, rapidão. Ops, vamos lá. Por que as meninas não se sentem confortáveis nas áreas de exatas, na nossa opinião? Primeiro porque existe uma falta de exemplos femininos dentro desse mundo da ciência. Então, isso te traz constantemente a pergunta de: será que eu pertenço àquele lugar? Será que faz sentido? Não tá meio estranho eu estar aqui e não ter ninguém parecido comigo aqui dentro também? Então, isso tira completamente o conforto. Eu lembro em um certo momento do meu mestrado que eu parei assim, e aí eu olhei, cara, todos os meus professores são homens. Uhum. Os meus colegas que ficavam mais lá na sala comigo para fazer pesquisa eram todos homens. O meu orientador era homem. O meu co-orientador que me ajudava era homem. Os professores com quem eu tirava dúvida, todos homens. E aí eu lembro que foi um momento, um dia que isso caiu assim em mim. E eu falei, tipo, caracas, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, não tem nenhuma menina. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Será que tá certo isso? Como assim? E foi um dia que eu me senti extremamente desconfortável por causa dessa situação. Então é só um exemplo, com certeza várias meninas têm vários outros exemplos sobre isso para dar. Outro motivo pelo qual as meninas não se sentem confortáveis são aquelas barreiras sociais que a gente conversou. Então elas não sentem que é um lugar onde ela deveria estar. As meninas não sentem que se elas participarem das áreas de exatas, se elas forem muito boas em matemática, que elas vão ser bem aceitas. Então, meninas que são muito boas em matemática costumam viver com os estereótipos de serem estranhas, de não ter tanto amigo, das pessoas se afastarem um pouco, enfim, adolescentes. E além disso, uma outra coisa que não deixa as meninas ficarem confortáveis dentro das áreas de exatas é justamente o fato de ser difícil. É difícil, matemática não é fácil, física não é fácil, não são matérias em que você se sente confortável normalmente. São matérias que vão te dar um desconforto, que vão te exigir que você estude mais, que você tente, que você fale e comece de novo. Então, as matérias em si, elas são difíceis e já provocam elas mesmas esse desconforto. Dentro dos objetivos do nosso projeto, a gente, inclusive, não tem a intenção de que necessariamente as meninas vão para uma carreira de exatas. Não é isso o nosso principal objetivo. A gente quer que as meninas mudem um pouco a visão delas, o olhar delas sobre o mundo com relação ao espaço que elas têm dentro das áreas de exatas. Então, elas conseguirem entender que raciocínio lógico é uma coisa essencial, que a nossa sociedade hoje ela é mais complexa, ela é intelectualmente exigente, então é necessário você ter contato e não só isso, você saber matemática, você saber física, até certos níveis, né? Claro, dependendo do que você vai fazer profissionalmente. Então, nosso objetivo não é que elas participem do nosso projeto e no futuro sigam uma carreira de exatas. Não é isso, a gente quer que ela se sinta confortável, sabe? Confortável o suficiente
para você estar numa mesa de bar com vários amigos e, não sei, um cara falar que a interpretação de Copenhague da mecânica quântica é sensacional, é maravilhosa, é a melhor, e uma menina poder levantar a mão, discordar e falar: eu não concordo. Por que você acha essa interpretação muito boa? Mas e esse aspectos? A gente não pode discutir? Então, é para as meninas não sentirem que não faz parte, que elas não fazem parte, que fazer um questionamento desse é algo errado. Ainda mais questionando um cara, né? Caras costumam ser um pouco mais, vamos falar, confiantes, né? A confiança hétero de homens. Mas, então, é muito difícil você imaginar uma situação dessa, tipo, estar num bar, que é um ambiente descontraído e tal, e um cara falar sobre, sei lá, sobre um artigo que ele acabou de ler, em que os cientistas conseguiram colocar uma matéria a 0 graus. Tipo, conseguiram fazer com que aquela matéria chegasse a 0 graus. E aí você fica assim, tipo, então, bem estranho isso aí, né? Vamos conversar sobre. E até saber que ciência não é sempre sobre dar ideias exatas do que está acontecendo. É discutir, entender, dar o seu ponto de vista, verificar se aquilo realmente faz sentido, se realmente existe uma lógica por trás daquilo. E, claro, se você discordar, ir atrás de fazer pesquisa e fazer contas para ver se o seu ponto de vista encaixa um pouco melhor na situação. Enfim. E, por último, a nossa monitoria ela é dada por meninas, por mulheres e para mulheres. Então, a gente acredita que isso faz uma diferença muito grande nessa parte de fazer as meninas se sentirem confortáveis, porque elas, primeiro, já vão estar ali com o exemplo de que alguém que tem mais conhecimento do que elas é uma menina, então já é um exemplo para ela de uma possibilidade, tipo, um lugar em que ela pode ocupar no futuro. E, bom, mulheres têm experiências de vidas parecidas, é muito mais fácil eu conseguir criar um laço com uma menina enquanto estou ensinando para ela, enquanto estou tentando fazer ela fazer os exercícios, entender e tal, do que um cara. Bom, é isso. Eu vou falar um pouquinho sobre os números do projeto e, na verdade, está meio desatualizada essa planilha, vocês podem ver, tá só até 2018. Primeiro porque os números de 2017 e 2018 são melhores. E segundo, porque eu só não atualizei ela mesma, eu tinha mais os dados em 2017 e 2018. Então vamos lá, em 2017, quando a gente começou, a gente teve um boom, assim, de adesão ao projeto. Então, no primeiro semestre, nós tínhamos 120 meninas sendo atendidas por semana, em 14 monitorias e em 8 escolas. No segundo de 2017, a gente tinha 250 meninas atendidas por semana, em 18 monitorias e em mais escolas, em 12 escolas. Daí, no primeiro de 2018, já foi diminuindo. A gente tinha 80 meninas atendidas por semana, em 9 monitorias e 5 escolas. E no segundo de 2018, chegou na marca, que é mais ou menos a marca que a gente teve em 2019 também, que são 60 meninas por semana, 7 monitorias em 3 escolas. Então, o que aconteceu? A gente começou a ter... As monitoras começaram a sair do projeto. Como o projeto é um projeto voluntário, então as meninas não recebem nada por isso, na verdade elas têm que gastar, né, para ir até a escola e tal, para dar monitoria para as meninas. Então, o que acontece? Às vezes aparece um emprego, às vezes aparece um estágio, às vezes aparece um projeto na faculdade que elas vão ter que fazer e elas acabam deixando o projeto de lado. Esse é um problema que a gente está tendo que lidar.
agora, que inclusive se alguém tiver alguma solução, tá? Estou aberta a ouvir como fazer com que as meninas dentro de um trabalho voluntário se responsabilizem mais com o trabalho, que elas fiquem dentro desse trabalho voluntário e tal. Eu aceito dicas, tá? E como que funciona o projeto na prática? Então, na prática, a gente entra em contato com a escola, pergunta se eles querem ter uma monitoria e tal, define com a escola uma sala dentro da própria escola para serem realizadas as monitorias, define um dia na semana, em um horário. Depois disso, a gente faz a marcação com a monitora nesse dia e nesse horário. E aí as monitoras começam a ir na escola uma vez por semana, naquele horário marcado. E aí elas sentam com as meninas, que são escolhidas pela própria escola, de acordo com os parâmetros que elas quiserem aplicar. E as monitorias começam. Então, é muito simples o projeto num geral. E, bom, é isso. Tá. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre algumas pesquisas que corroboram a necessidade desse projeto. Então, por exemplo, essa pesquisa, que tem o nome Female Teachers Math Anxiety Affects Girls Math Achievement, que numa tradução livre é como a ansiedade de professoras de matemática afeta o comportamento, o desempenho de meninas dentro da matemática. Aí tem quem são os autores, né, da pesquisa e onde que foi feita a pesquisa. Se alguém quiser esses artigos depois eu posso mandar para vocês, tá? Então, como que é colocado as coisas dentro desse artigo? Eles dividem. Mentira. Então, primeiro que eles fazem essa análise dentro de várias turmas, dentro da mesma escola e dentro do mesmo período. Então, a análise que eles fazem é no começo do ano, com as turmas, e depois eles comparam com os resultados no final do ano das turmas. A primeira coisa que eles percebem, eles fazem perguntas sobre viés de gênero para entender como que aquelas crianças entendem viés de gênero e se elas têm viés de gênero. Como que normalmente eles fazem essas perguntas? São coisas do tipo: uma ponte muito bonita e muito grande foi construída na cidade. Fala o nome da pessoa que construiu essa ponte. E aí, então, pela resposta, que vai ser o nome de uma mulher ou de um cara, eles conseguem ter uma ideia do viés de gênero que as crianças já têm. Então, a primeira coisa que eles perceberam foi que quanto maior o nível de ansiedade das professoras, o que eles mediram também por um teste específico para ver a ansiedade das professoras dentro da matemática. Então, quanto maior a ansiedade das professoras, maior o viés de gênero que as crianças tinham no final do ano. E aí eles compararam com outras turmas, né, para poder chegar nessa ideia. Outra coisa que eles repararam, eles não conseguiram identificar um desempenho menor em meninas, especificamente, ao final do ano. Mas eles conseguiram correlacionar as crianças que já tinham um viés de gênero no começo do ano com notas menores no final do ano, e isso correlacionado também com as professoras que tinham esse maior nível de ansiedade dentro da matemática. É um estudo bem completo, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Eles têm esses índices de correlação que são muito legais. Eu posso mandar para vocês depois. Daí, um outro estudo que tem, vamos lá, que é um bem simplesinho, na verdade. Ele tem esse nome, né? Young girls are less likely to believe their gender is brilliant as they age. Então, em tradução livre, meninas
crianças, meninas, têm a probabilidade de acreditar menos que o seu gênero é brilhante à medida que elas vão envelhecendo, à medida que, enfim, à medida que elas vão envelhecendo, elas vão crescendo. Então, esse aqui ele é bem simplesinho de ler, mas basicamente eles colocam que mais ou menos na idade de 5 anos, as meninas têm. Aos 5 anos, as meninas não têm muito viés de gênero. Então, elas consideram como brilhante tanto mulheres quanto homens em algumas atividades específicas. Porém, quando vai chegando na idade de 6 e de 7 anos, de 20 a 30% menos das meninas têm a tendência de acreditar que mulheres são menos brilhantes. Então, isso é um estudo que é interessante, que mostra que existe um problema que é desde cedo, que esse viés de gênero, por algum motivo, ele começa enquanto ainda são crianças. Então, tem alguma coisa que acontece, provavelmente interferências sociais, externas e sociais, que fazem com que essa crença de que mulheres não são tão brilhantes dentro de algumas áreas específicas e que homens são. Então, enfim, esse estudo mostra isso, que esse problema, vamos chamar assim, começa desde cedo. E aí, por último, tem esse estudo, que é muito bom também, que é The Negative Consequence of Threat, a Functional Magnetic Resonance Imaging Investigation of the Neuromechanisms Underlying Women's Underperformance in Math. O que isso significa? Qual que é a tradução? As consequências negativas do medo, um estudo com ressonância magnética, com imagem de ressonância magnética, investigando os mecanismos neurais que estão sob a performance ruim de mulheres em matemática. Resumindo, esses caras, eles fizeram esse estudo, separaram um grupo de... Como é que fala? Esqueci. Bom, um grupo onde eles iam fazer os testes e o outro grupo que ia ficar de comparação. Esqueci o nome. E aí eles colocam essas pessoas dentro de... Nossa, gente. Enfim, vão tirar imagens de ressonância magnética dessas pessoas, vão submetê-las a algumas perguntas, a algumas afirmações, e vão ver como que o cérebro delas reage a isso. Então, o que eles falam? Que eles dividem os dois grupos de mulheres. Em um grupo, eles lembram as pessoas que existe esse estereótipo de gênero em que mulheres normalmente não são boas em matemática e que mulheres tiram notas melhores do que homens em matemática e que mulheres não sabem tão bem assim fazer contas. E tem um outro grupo onde eles simplesmente não falam nenhum tipo de estereótipo de gênero e colocam os dois grupos para responder perguntas de matemática, por exemplo. Então, o que eles observam é que no grupo que não foi dado nenhum tipo de estereótipo de gênero antes do começo das perguntas, que ativa dentro do cérebro algumas áreas associadas ao aprendizado de matemática e, enfim, de áreas mais complexas. E no grupo em que foi colocado esse estereótipo de gênero antes das perguntas serem colocadas, essa área não ativa essa área de aprendizado na parte de cálculos.
E o que é mais interessante é que eles perceberam que ativam uma outra área nesse grupo em que foi colocado os estereótipos. Ativa uma área que eles chamam de uma... que é uma área que eles correlacionam a um medo social. O que isso significa? Eles têm outros estudos, na verdade, dentro da área de sociologia, que o artigo traz, e que eles mostram que, dependendo do estereótipo que você coloca para a pessoa, isso faz com que ela tenha medo de reagir em algumas situações sociais. Então, ativa a área do cérebro dela em que ela tem medo de reagir, medo de se impor, em que ela tem dificuldade de conseguir encontrar soluções para resolver o problema. É bem interessante o artigo, vocês deveriam dar uma olhada. E, bom, é isso. Então, basicamente, eles percebem que quando você coloca esse estereótipo de gênero antes das pessoas fazerem o teste, ela ativa uma área diferente do cérebro delas. Não vai ser mais a área de vou fazer esse exercício. É a área do tem certeza que eu consigo fazer esse exercício? Deixa eu dar uma olhada melhor. Aqui nisso a pessoa se questiona. Bom, enfim, eu super acho que vale a pena dar uma olhada depois nos artigos. E é isso. Na verdade, foi bem rapidinho, né? Se vocês tiverem qualquer tipo de dica que vocês podem dar pra gente para ajudar o projeto, se vocês quiserem ajudar a gente a divulgar o projeto, se vocês, enfim, quiserem ajudar a gente de alguma forma, tem o nosso e-mail, ameninacalculava@gmail.com, tem o nosso Facebook, que é o A Menina que Calculava, e tem o Instagram também, que não tá aqui, que é a Menina que Calculava. Então, bom, fiquem à vontade e, na verdade, por favor, deem dicas, mandem feedbacks pra gente e tal. Obrigada. É isso, fim. Excelente, foi muito boa, um assunto muito pertinente. Então, agora eu vou ler algumas sugestões que deram no chat sobre em relação à monitoria, mas e também fazer algumas perguntas que mandaram aqui. Uhum. Então, a Irene sugeriu para captar monitoras que é vincular ou elaborar algum programa de bolsa aos cursos de licenciatura. Uhum. Tem também a sugestão do Carlos Roberto, que é contato via redes sociais com pessoas como as deputadas Tabata Amaral e Talíria Peroni, né? Então, foram essas sugestões que deram em relação a isso. Tá. Uhum. Obrigada. Agora, tem uma perguntinha aqui que eu vi no chat Uhum. que eu vou ler para você. É uma pergunta Ok. feita pelo Marco Aurélio de Andrade, que pergunta: você não acredita que permitir monitores de ambos os sexos trabalharem juntos não mostraria melhor a quebra de barreira do preconceito ou da ideia equivocada que existe um gênero superior ao outro? Posso responder, né? Uhum. Acredito que sim. Acredito, na verdade, que no mundo ideal, que é o mundo que a gente quer, a gente vai ter cerca de 50 a 50% de homens e mulheres trabalhando em áreas de exatas. Mas para o projeto, para o objetivo específico do projeto, que ele tem um objetivo de resolver um problema, essa ideia não é tão boa. Porque o que a gente quer é poder dar confiança para as meninas. Então, assim, a gente espera que, como resultado do nosso projeto, esse viés de gênero não exista mais dentro da cabeça das meninas, o que vai levar para uma situação como essa que você colocou. Mas o problema específico que a gente ataca, o problema específico que a gente quer resolver, ele precisa de modelos femininos para as meninas. Ele precisa de monitoras que possam criar laço com as alunas, que possam se ligar a elas
e explicar como que funciona, como que foi minha experiência, como que pode ser para você, por onde você quiser ir, você pode ir por aqui, se tiver tal problema, a gente conversa e não sei o quê. Então as alunas conseguem se identificar. A gente quer essa ligação agora nesse projeto, justamente porque a gente percebe que existe essa barreira social contra meninas dentro das áreas de exatas, vamos colocar assim. Então a gente quer quebrar essa barreira social, e para quebrar essa barreira social, a gente está contando com com um relacionamento entre as monitoras e as alunas. Uhum. Ok, muito bacana. Então, aqui, mais uma pergunta feita pela Lorena Lima. Ela perguntou: Lila, você tem algum meio de medir como essas meninas se sentiam antes e depois do projeto? Como você consegue medir o aumento da autoestima intelectual das meninas? Então, esse ano que a gente não conseguiu dar nenhuma monitoria, né, praticamente por causa do corona, a gente está tentando fazer esse trabalho mais de pesquisa e de deixar prontos questionários para a gente levar para a sala de aula. Então, a gente nunca conseguiu medir direito os impactos do projeto dentro das meninas, porque a gente não tinha mesmo ferramentas para fazer isso e nenhuma organização tão grande entre as monitoras para elas levarem essas perguntas para as meninas. Então, esse ano, a gente está criando questionários para medir essas características que a gente coloca como qualitativas. Vai ter um para medir também as habilidades quantitativas das meninas, mas a gente está colocando agora um questionário para medir essas características qualitativas. Então, ele vai ser aplicado no começo da monitoria e vai ser aplicado ao final da monitoria, mas a partir do ano que vem. Então, a gente espera ter uma base de pesquisa e de dados para serem analisados a partir do ano que vem. Uhum. Certo. Tem uma pergunta aqui da Stephanie Alves, que ela perguntou se vocês estão atuando na pandemia. Pois é, não estamos. A gente ficou um pouco confuso se a gente começaria a dar aulas online para as meninas, só que precisaria ter o contato com a escola ter que escolher umas meninas específicas para terem aula durante a pandemia. A gente achou que tudo isso poderia ser muito delicado, além, claro, de que a gente teria que trabalhar. A gente trabalha normalmente com meninas do fundamental inicial, teria que trabalhar com elas pela câmera. Não ia ser fácil, não é fácil dar aula para essas meninas, elas são muito agitadas. Então a gente preferiu esse ano meio que dar esse passo assim para trás e tentar colocar um pouco mais de base de pesquisa dentro do projeto. E aí a gente vai voltar quando tiver mais espaço para a gente voltar. Uhum. Certo. A próxima pergunta, ela foi feita pela Lorena Lima, que é: quais os desafios que você enfrentou para implementar o projeto? Então, no começo do projeto, eu acho que o maior desafio era conseguir escolas que aderissem ao projeto para a gente poder colocar monitoras lá, porque era uma época que a gente tinha muitas monitoras que queriam trabalhar, então a gente precisava das escolas e das alunas. Algumas escolas ficaram meio chateadas, assim, porque o projeto é só para as meninas, então elas ficavam tipo, ai, mas por que vai fazer para os meninos também? Não, se não for para os meninos também, a gente não quer. Então, rolou esses probleminhas no meio do caminho. E aí, só que hoje, o nosso maior desafio está sendo a quantidade de monitoras e fazer as monitoras continuarem dentro do projeto, pelo menos pelo semestre que elas estão dando aulas para as meninas. E eu acho que isso, na verdade, é um problema que é muito comum em qualquer projeto que seja gratuito, que seja voluntário. Porque, querendo ou não, as pessoas têm a vida delas para viver e, eventualmente, vai aparecer alguma coisa que elas realmente têm que fazer. Então, o nosso maior desafio hoje é conseguir criar uma rede, assim, em que as monitoras se sintam mais acolhidas, que elas sintam que façam mais partes, para que elas mantenham esse compromisso maior com o projeto.
Uhum. Ok. Tá. Tem mais uma pergunta aqui, feita pelo Jorginho Souza. Ele perguntou: você faz algum dia, tipo, conheça cientista? Algum dia que uma cientista, engenheira, advogada, etc., visite as meninas nas escolas? Oi, Jorginho. Não, nunca fizemos. É uma ótima ideia, na verdade, para a gente implementar, até porque a gente conhece várias cientistas, engenheiras, enfim. A gente não faz isso, só que a gente faz um trabalho com as meninas de apresentar algumas cientistas para elas. Então, mostrar, tipo, olha, essa mulher aqui foi quem fez isso, essa mulher aqui foi quem fez aquilo, sabe essa invenção aqui, mó legal, quem fez foi essa pessoa e tal. Então, a gente até apresenta para elas, mas a gente nunca colocou um exemplo físico, que eu acho que ia ser massa mesmo, na verdade. E, inclusive, essa pode ser uma palestra que não precisa ser só para as meninas, né? Pode ser para a escola, assim, pode ser até para os meninos também ver esse exemplo de mulher que chegou em um lugar onde normalmente as meninas não pensam em ir, né? Pode ser, obrigado pela dica. Então, é isso, Lila. Ah, muito obrigado pela palestra. Ótima palestra, ótimo projeto. Obrigada eu. Então, só lembrando para as pessoas que estão assistindo que a gente vai ter mais uma palestra a seguir, né, uma palestra 10h30, que é a palestra 9, falando sobre correspondência DSCFT da doutora Carolina Gregory. E o link de acesso da palestra pode ser encontrado no site da Semana da Física, semanadafísica.com. Então, é isso, Lila. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela palestra. Obrigada eu. Tchau, gente.